O que é a ansiedade? Antes eu achava desse curso que a ansiedade era somente você chegar e não saber esperar uma encomenda que você fez pela internet. Ué, isso é natural. Se você não sentir nada, você é uma pessoa fria. Não, emocional faz parte do nosso choro, faz parte do nosso riso, faz parte do nosso abraço, que eu dou e recebo. Não, falei, eu não consigo. Consegue sim. A ansiedade, então, é uma situação que judia muito da gente. É extremamente nocivo para o desconforto. É desconfortável demais ter essa sensação, que pode até evoluir para uma síndrome do pânico, mas ela não vai causar morte. E o que podemos fazer para diminuir a ansiedade? Saber que ela é limitada. Ela não tem como durar muito tempo. O Tato é cirurgião dentista, estudante de filosofia, professor, né? Palestrante espírita no Brasil e no exterior e trabalhador espírita também em Bauru, São Paulo, de onde ele veio. Então, obrigada, Tato, mais uma vez, por estar aqui conosco. E então, boa noite a todos. Muito obrigado por convite, a Fer, a todos vocês. O carinho enorme que eu e a Aninha temos recebido é irrecompensável. Eu vou fazer de tudo para fazer desses eventos, desses encontros com vocês, o melhor que eu puder. Tem a minha palavra que me dediquei bastante, estudei, preparei cada detalhe, cada palestra, que os temas que a Fer me passou, para poder honrar essa cidade, esse país tão maravilhoso, que é parte do nosso planeta e que quer melhorar, como a gente está buscando mesmo. Agradeço também de cara aqui a Cris Beira, uma grande amiga que indicou o nome para fazer café e por isso deu tudo certo de eu estar aqui. Agradeço também a Vanusa, o Divaldo Pereira Franco e as Fernandas que estão aqui, o Eduardo, a Lara, a Lia, né? E grandes amigos como a Weasley também, que nos buscou no aeroporto, foi tão bom. Para a gente entender um pouco sobre ansiedade, sobre depressão e suicídio, eu gostaria de fazer algo com vocês para ver se vai funcionar. Para entender como o nosso corpo funciona, eu quero pedir uma coisa a vocês e de coração, não façam. Eu vou tentar fazer e não vou ter como comprovar, porque vai ser só o pensamento de vocês que vai estar em questão. Mas de coração, guardem com vocês se vocês conseguiram fazer isso. Eu vou pedir uma coisa aqui, e vou citar essa coisa, eu vou pedir que vocês não pensem nela. Pensem em qualquer outra que vocês podem escolher. Não pensa no Marina Bay. Não pensa naquela roda gigante linda que tem lá perto. Não pensa naqueles 3 prédios maravilhosos com aquele navio por cima que eu achei que era reto, mas não, ele faz uma curva assim, meio com um bico para cima. Não pensem então, pelo menos, que vocês estão lá com uma maçã do amor, olhando a roda gigante rodar, e estão lambendo, sentindo aquele gosto doce, açúcar, gostoso. Não pensem nisso, por favor. Mas é justamente o que vocês estão pensando. Eu tenho certeza que ninguém pensou, enquanto eu falava, em mecânica de automóveis. Ninguém pensou em computador. Talvez agora possam estar pensando. O que é isso? Pela primeira vez foi relatado com Edgar Allan Poe, em 1848. Veja, a nossa doutrina ainda não tinha nascido. Em 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos ainda não tinha sido lançada, mas em 1848, num conto de Edgar Allan Poe, que se chama O Demônio da Perversidade, ele já relatou este fato que acontece com nós seres humanos. Ele contou uma história de que um rapaz que tinha interesse em receber a herança do pai ou de um direto dele, bolou um plano de assassinar esse senhor, mas tinha que ser um assassinato em que parecesse uma morte natural. E se parecesse morte natural, ele herdaria todo o dinheiro. Mas se não parecesse morte natural, se fosse cometido um crime, se fosse comprovado que foi ele perderia esse direito. Então, ele pensou da melhor maneira o que fazer para conseguir cometer o crime perfeito. E ele então fica sabendo que se ele conseguisse envenenar uma vela e deixar essa vela acesa durante a noite, aquela pessoa que dormisse naquele quarto morreria envenenado pelo gás tóxico emitido durante o fogo. E ele fica sabendo que justamente essa pessoa gostava de ler com o auxílio de uma vela. Então ele prepara tudo. Envenena a vela, deixa perto do lado da pessoa onde usaria. E assim acontece. A pessoa acende a vela, não percebe, durante a noite é envenenada e morre ao amanhecer. É chamado então às autoridades e é confirmado morte natural. O crime foi perfeito. Ele estava isento de qualquer responsabilidade. Herda toda a herança. Edgar Allan Poe conta que essa pessoa fica feliz, porque não tinha como alguém desconfiar dele. Mas uma coisa começa a o perturbar, e a frase dele é assim:
Estou salvo. Estou salvo, sim, contanto que não seja tão parvo que eu próprio me denuncie. Eu estou salvo a menos que eu me denuncie. Eu não posso contar o que fiz. Eu não posso contar. E isso cada vez mais começou a refletir na cabeça dele. E voltava de tempos em tempos e começou a estreitar, até que num dia ele sai. Acha que está sendo seguido. Começa a correr numa ansiedade desesperadora. Desmaia e quando acorda ao seu redor várias pessoas diziam: nossa, você falou que você envenenou alguém com uma vela. Que você cometeu um assassinato e você deu o nome. Nós sabemos quem é essa pessoa. E agora ele era descoberto e ele vai preso. Ele entra numa coisa chamada por Edgar Allan Poe como o demônio da perversidade. Aquilo que você fez, aquilo que está te incomodando, fica te perturbando e você não consegue sair desse ciclo vicioso. Isso tem muito a ver com o que nós vamos ver aqui como ansiedade e como depressão e, consequentemente, como suicídio. Mais recentemente, um psicólogo chamado Daniel Kahneman, um psicólogo americano, ele ganhou o prêmio Nobel. Ele chama isso de teoria do processo irônico. E por que chama irônico? Porque justamente aquilo que você não quer mais ouvir, aquilo que está te machucando, que está judiando de você, ironicamente fica voltando à sua cabeça e você não consegue se livrar daquele tormento, daquele pensamento, daquela ferida aberta dentro do coração e não consegue esquecer esse assunto. Ele chama isso, Daniel Kahneman, de metacognição. Vamos entender o que significa a metacognição. O nosso corpo, didaticamente, pode ser dividido em 3 partes. A parte é a inteligência cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência volitiva. Vejam se nós não somos assim. Pensemos que neste quarto aqui não há luz, não há som, não há ar, portanto não há som, não há gravidade. Nós estamos então flutuando, volitando no meio. Todos os nossos sentidos foram anulados. Eu não sinto nada com as minhas mãos. Eu não enxergo nada porque não há luz. Não ouço nada porque não há som. Nada eu posso interagir. Mas há uma parte que em mim está inalterada. Qual é? O meu pensamento. Eu posso pensar se estou em Singapura, eu posso pensar o que eu quiser. Eu posso pensar se amanhã vou no Marina Bay. Eu posso pensar se o tema da palestra está pronto para o próximo encontro. O meu pensamento ficou inalterado, porque o meu pensamento sou eu comigo mesmo. Esta é a faculdade cognitiva. Segundo Platão, é a capacidade que o ser humano tem de adquirir conhecimento, é o processo cognitivo. Tudo que vocês raciocinam, tudo que vocês decidem, tudo que vocês pensam, que vocês deliberam, é responsabilidade da faculdade cognitiva. Eu vim para cá porque a faculdade cognitiva permitiu. Eu decidi vir, eu raciocinei sobre tudo o que podia me motivar a vir. Mas nós não somos só isso. Imagine então que nesse quarto escuro, quando você está pensando e a faculdade cognitiva está plenamente ativa, acende uma luz e ilumina um objeto no fundo da sala. Esse objeto agora entra através dos seus olhos, entra através do seu nariz, entra através dos seus ouvidos e é o mundo interagindo com você. É a resposta que você tem mediante ao que o mundo oferece. Bem-vindos à inteligência emocional. Vocês querem entender o que é inteligência emocional? Imagine que um homem que você está apaixonado, uma mulher que está apaixonada, entra no ambiente. Você reage emocionalmente. Você não tem controle. E o exemplo que eu gosto muito de dar é quando você está dormindo num quarto, por exemplo, um quarto escuro, para valer o exemplo, e você escuta um som mais ou menos assim. Eu não sou muito bom de sonoplastia, mas vou tentar. O que foi isso, meu amor? Acorde. Vamos supor que seja feio o Eduardo. Eduardo, você ouviu alguma coisa? Ah, não vi nada, estava dormindo. Acho que não foi nada, então. Ah, não. Acende. Aí acende, a Fer procura e não vê nada, até que no teto branquinho dela vê uma barata gigante, assim, ó, com aquelas antenas mexendo. Aqui em Singapura deve ter barata gigante, né? Lá em Bauru tem. Umas baratas monstro. É a inteligência emocional. O que a Fer faz? Ah, não é nada não, é só uma barata monstruosa. Pode apagar a luz, vamos dormir. Não faz isso. A inteligência emocional, do mesmo modo que a inteligência cognitiva, fala, não, querida, dá um jeito. Tem inseticida? Tem chinelo? Quem vai tirar? Vocês vão ter que decidir, mas nós não vamos dormir aqui não.
Essa é a segunda parte de nós, é a inteligência emocional. Mas nós não somos só essa. É a inteligência também volitiva. Volitiva vem de vontade. Vontade vem de manifestação do desejo. Desejo que você tem no seu íntimo. Eu desejaria fazer isso. Vontade é se você vai pôr esse desejo em prática. E a vontade fala que, Eduardo, quem vai levantar? Você ou eu? É a volitiva. Levanta você, Eduardo. E o Eduardo, então, volitivamente põe a vontade em prática e toma uma decisão guiada por duas grandezas maiores, a inteligência cognitiva e a inteligência emocional. A cognitiva decide, vai ser de chinelo, vai ser de inseticida, vai ser de cinta, vai ser com a mão. A emocional fala, com a mão não vai. São duas grandezas que vão decidir e vão degladiar. Um outro exemplo, e muitas vezes elas se chocam, é quando geralmente as meninas, como tem mais meninas, vamos dar um exemplo, andando num shopping, não sei se tem shopping aqui em Singapura, tem, né? Cada quadra tem um. E cada vitrine tem uma coisa bonita. Cada vitrine tem uma coisa que nos atrai. E você vê um vestido. E pode ser os meninos também. Você fala, nossa, eu não consigo viver sem aquele vestido mais. Se eu não ficar dentro dele, eu não sou mais a pessoa que quero ser. E você fala, eu vou comprá-lo. Mas quando você vê ali em dólar singapuriano, vale bem mais do que o nosso real, você fala, nossa, eu não posso comprar isso, cara. Quem está falando que não pode comprar? É a inteligência cognitiva. Ela está pensando, não vai comprar, você já tem mais um, tem um parecido. Mas a emocional fala, não, mas eu quero. Quero muito. Eu preciso. Essas são as nossas grandezas. E a volitiva subordinada, ela fala, vai, decide, vai entrar ou não vai? O que eu faço? Esses somos nós. O que é metacognitiva? A metacognitiva é o pensamento sobre a própria cognitiva. A metacognitiva, ela tem uma função em nosso corpo. Fazer com que a cognitiva obedeça às metas que ela traçou. No exemplo, entre Feira e Eduardo, a barata, a metacognitiva fala, vai ser do quê? Já pegou? Você vai bater com que força? Ela determina, ela é o gerente. Um exemplo, vocês querem fazer uma festa de 15 anos para a filha. Vocês uma festa de aniversário. Vocês vão organizar a festa. Quem decide as coisas? A cognitiva. Tem que contratar fulano de tal, o buffet vai ser tal hora, convidados vai ser tal. A meta cognitiva é o gerente que fica só cobrando. Já contratou? Já está certo? Já fechou? A meta cognitiva é aquela que não faz nada, ela cobra de quem faz. E ela, perto do dia, vai passando a limpo os itens. Está pronto? Está pronto. Enquanto está tudo bem, vai bem. Mas se alguma coisa não foi ticada, ela funciona como um alarme, como um antivírus. Ela toca uma sirene e fim de conversa. Enquanto você não resolver esse problema, ela não te deixa em paz. É o problema da teoria do processo irônico contado por Daniel Kahneman. É o que Edgar Allan Poe falou como o demônio da perversidade. É a meta cognitiva. Ela não te deixa em paz enquanto você não resolver esse problema. Para vir para cá, eu tive que tomar a vacina da febre amarela, porque senão não entraria no país. A minha meta cognitiva não me deixava sossegado, enquanto esse item que a Fer falou, sem isso não dá para entrar aqui. E depois que eu resolvi isso, ela me deu um papelzinho que eu tinha que colocar no passaporte. Se você perder isso, você não entra. Então a minha meta cognitiva não me deixava em paz, enquanto de hora em hora eu não olhava para saber se aquilo estava certo. Vocês escutem essa frase desse médico, Pedro Calabres. A metacognição tem autoridade para interromper a fome, interromper a sede, tornar qualquer outro compromisso secundário até que se resolva a anomalia. Se você está com fome, mas lembrou que a vacina da febre amarela não foi tomada e o prazo acaba dali 20 minutos, a fome passa instantaneamente e você vai correndo resolver. Isso é a metacognitiva. Cuidado, porque ela pode criar muito problema se a gente não souber dominá-la. Toda essa preparação, toda essa história é para a gente falar sobre isso. É essa palestra, esse canal mesmo, Fer. É para falar sobre isso. Que nós temos momentos muito saudáveis de usar a metacognição. Ela me ajudou a vir para cá, ela prepara tudo o que eu tenho que fazer, prepara a palestra para dar tudo certo, tá tudo em ordem, para eu fazer o melhor que eu puder. Mas ela é péssima quando eu preciso esquecer de uma coisa que eu não quero lembrar. Porque ela vai me lembrar isso a cada minuto. Justamente porque eu não quero lembrar, ela vai e cria um efeito reverso. Imagina uma criança num quarto dormindo e você quer ver se a criança está dormindo. Você chega e acende a luz. E quando acende, a criança acorda. E ela acorda e fala, e acordou, tá vendo, não estava dormindo. A metacognitiva é essa. Será que está dormindo?
E ela acende a luz. Ah, eu não estava dormindo. É como se eu chegasse para vocês e falasse assim, ó. Vocês pararam já de pensar na Marina Bay, né? E vocês voltaram a pensar. A metacognitiva, quando ela quer fazer você parar de pensar, ela colabora do efeito ao contrário. Por isso aqui eu peço para vocês. O filho que está triste, porque a namorada brigou com ele. E ele está muito resguardado no quarto. Não chega lá e fala, já esqueceu dela? Eu tinha esquecido, mãe. A senhora me lembrou. Não faça o que não dá para ele fazer. Se você fica voltando, não sofre assim, ela não te merece. Pare de falar isso. Fale de outra coisa. O filho gostava muito de basquete. Filho, vamos ver um jogo de basquete? Vamos lá no stadium ali, vamos ver um show do U2, do Guns N' Roses. Vamos fazer um outro. Desfoca. Tira a metacognição daquele trabalho. E enquanto você conseguir passar mais ela vai prestando atenção e ela se desliga. Só se sai essa depressão se não lutar contra ela de maneira não direta. A metacognitiva quer dizer isso. A metacognitiva diz pra gente: pessoas com depressão ou ansiedade sofrem mais com o transtorno do processo irônico, especialmente por ficar remexendo pensamentos negativos. A ansiedade está num ciclo, ela é bem assim. E a depressão do mesmo modo. Até aqui funcionou a parte que eu precisava que a gente entendesse, que eu aprendi no curso que fiz, tratamento da ansiedade para consultório, tratamento com gás hilariante, que é o óxido nitroso, para poder acalmar o paciente, porque dentista causa realmente muita ansiedade. Muitas pessoas sofrem por antecipação, principalmente para quem fez cirurgia oral menor, como eu, que faz canino retido no palato, que faz dentro do siso. A pessoa tem medo, porque ela já sofreu dor de outras encarnações, então ela traz com ela uma marca muito forte para o dentista. E o tratamento contra a ansiedade a ajuda muito, porque ela tem reações muito fortes na cadeira do dentista. Então, o que é a ansiedade? Antes eu achava desse curso que a ansiedade era somente você chegar e não saber esperar uma encomenda que você fez pela internet. Isso é uma parte da ansiedade. Isso é uma ansiedade suave. Isso aí pode até ser colocado como expectativa. Poxa vida, eu tô para ver um show do Paul McCartney. Eu tô aqui desde as 4 da tarde, tô em pé, tô cansado já. Aí de repente começa a dar lá 9 horas, que é o horário marcado do show, apaga todas as luzes, acende o telão. Poxa, meu coração disparou. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu estou na expectativa de vê-lo. Eu amo aquele artista. A hora que ele aparece, que alegria. Ué, isso é natural. Se você não sentir nada, você é uma pessoa fria. Um robô que só tem meta cognitiva ou só tem cognitiva, não tem emocional, então não sentiria. Não confundam que ter emocional é nocivo. Não, emocional faz parte do nosso choro, faz parte do nosso riso, faz parte do nosso abraço, que eu dou e recebo. Isso é emocional, sente. O que adianta abraçar um computador? Nós temos que abraçar o guarda que achou nossa carteira aqui na entrada do aeroporto. Mas o que eu quero dizer, você tem que controlar a ansiedade da maneira correta. Então, repensem essa questão. Toda vez que você ficar diante de uma ameaça real ou potencial, você vai despertar uma possível ansiedade. Real por quê? Porque pode ser real. Que espécie de real? Um ladrão, um cachorro que está espumando pela boca e olhando para mim. O patrão que mandou ir na sala dele, não sei porquê. Ou a menina que chegou e eu nunca vi uma menina tão bonita. Uma ameaça no sentido não de me prejudicar, mas de causar algo em mim. Real ou potencial. Eu entrei num lugar que tem uma pessoa lá sentada, um policial sentado. Não aconteceu nada, não tem por que eu ficar assim. Então vejam bem que interessante. Diante de uma ameaça real ou potencial, que está numa parte inconsciente nosso, esse é o sistema simpático, ele é autônomo, ele não obedece às nossas vontades. É como se eu pedisse para vocês, liberem menos enzima agora no estômago de vocês. Não está na hora de jantar, liberem menos. É o sistema simpático, vocês não respondem por isso. E tem partes que vocês conseguem responder e conseguem não. Como eu pergunto, pisquem todos vocês agora, fazendo favor, pisca, piscou, né? Agora eu pergunto, quantas vezes vocês piscaram desde o começo da palestra? Não sei, faz parte dos dois. Ele pisca sem que eu perceba também. Então, o nosso corpo é regido assim. Esse é o funcionamento. Só que quando você está diante de uma potencial ou de uma real situação, nós, no nosso cérebro, no sistema nervoso ali central, há uma amígdala, não a amígdala da garganta, a amígdala cerebral, que vai emitir uma ordem para uma glândula que está acima do nosso rim, a glândula suprarrenal.
Assim que ele emite essa ordem, a glândula suprarrenal recebendo a ordem e sendo subordinada ao sistema nervoso central, ao chefe, a amígdala talvez seja o primeiro e maior fator para a ansiedade. Ela libera 2 neurotransmissores, o cortisol e a adrenalina. E quando essa turminha cai no sangue, tudo quanto é órgão vai começar a responder mediante a isso. Nosso corpo funciona como um menino de recados. Vai lá pro coração, fala para ele bater mais rápido. E ele vai chegar lá e falar, bate mais rápido, eu não quero bater. Não é assim. Ele vai mandar um hormônio, uma coisa que vai fazer ele bater mais rápido. Eu já vi coraçõezinhos de cobaia aberto. É lamentável ter que fazer essa pesquisa, mas o professor tinha que fazer. Depois sacrificávamos a cobaiazinha e ele pegava a adrenalina e pingava diretamente no coração aberto. Você tinha que ver o que o coração fazia. Ele entrava em parafuso. Batia com toda a potência. Falou, daqui um pouco mais ele não resiste mais, tanta sobrecarga e vai fundir. E fundia mesmo. Então, quando esse hormônio chega no coração, ele bate mais rápido. Mas não é só no coração que ele tem a sua resposta. Quando o corpo recebe estes 2 hormônios, ele vai dar um sinal pra gente que é entrar em fuga ou em luta. Isso chama para a psicologia resposta de luta ou fuga. Ou você sai correndo, ou você fica para brigar. Por isso o corpo se prepara para isso. Por isso um gato encrespa aqui as costas. Por isso o rabo dele fica 3 vezes mais grosso. É para ele enfrentar o problema, ou ele dá no pé. E ele geralmente só enfrenta o problema quando não tem como dar no pé. Que ele ficou acuado. Aqui vem umas reações. No cérebro, ele vai responder de 2 modos. Primeiro, ele vai começar a prestar atenção no perigo e esquece de todo o resto. Quando você está diante de uma situação, pode fazer o que você quiser aqui. Você chama a pessoa, você fala com ela, ela não ouve. Ela está focada naquilo. E prestará atenção nas reações que o próprio corpo tem. Esse é um ciclo perigoso para o ansioso. Porque quando você tiver uma sessão de ansiedade, não pensa, ai, meu coração vai bater, ai, tá vendo meu coração? Ai, já tá me soltando o intestino. Se você fizer exatamente isso, você entra nesse ciclo e vai tentar, como na meta cognitiva, falar, pararam de pensar no Marina Bay? Todas as vezes que eu falar isso, invariavelmente vocês vão pensar. Podem até dar um flash bem rápido, mas ele vem no subconsciente de vocês a imagem. Aqui é a primeira reação cerebral. Ele presta atenção no perigo e fica focado no próprio corpo. O pulmão. Quando vocês levam um susto, qual é a primeira reação que você faz? Ninguém faz. Por que você aspira tanto ar? Porque você precisa de oxigênio. É instintivo. O susto é aquela reação de primeira. Você inspira porque o cérebro tem que oxigenar para mandar oxigênio para os músculos, para reagir. Essa reação faz com que ele entre numa sensação de formigamento das mãos ou de até sufocamento, porque se você começar a encher uma bexiga que você não tem prática, você vai ficar com zonzeira, com tontura, ou ainda você vai ter a sensação que vai desmaiar. Tudo impressão real. O que eu estou falando aqui, se alguém sente essas coisas, isso é real. São sensações físicas provocadas por um hormônio que foi liberado pelo próprio corpo, pela suprarrenal, uma glândula que está ali para fazer isso. Sob ordem de quem? Da amígdala que está no cérebro para fazer isso. O problema é, quem está mandando ela fazer isso? Você. O seu espírito. Você comanda. Eu sou o dono do meu corpo. Como Jesus, se quisesse ou não quisesse, faria o que ele bem entendesse no próprio corpo. Ele tem a total domínio absoluto sobre a matéria, que é o espírito puro. Quando então você tem essa ventilação exagerada, essa respiração ofegante, pode acontecer 2 coisas no nosso corpo: desrealização ou despersonalização. Você passa a não ter mais a noção direito da realidade. Tudo isso é reação de ansiedade, pessoal. Olha a gravidade que vai isso. Por isso, não estranhe não, se vocês ficam com vontade, será que é o carteiro que chegou com a minha encomenda? Isso é uma reação positiva. Você quer logo ler o livro. Mas no seu coração está acontecendo o quê? Está palpitando? Você não está mal conseguindo ver o programa, não consegue nem falar com o filhinho, não consegue ler outro livro enquanto aquele não chega? Esse já é uma reação nociva da ansiedade. E a despersonalização é quando você muda de comportamento, você fica irritado, você fica bravo, você fica mal educado. Você mudou a personalidade por causa de uma reação que você está emitindo ao seu corpo. Para você fazer isso,
primeira coisa para combater, já que eu falei do cérebro. No caso da respiração, não pense, ai, minha respiração está ofegante, tá vendo? Eu não consigo respirar mais. Não, passe a respirar direitinho. Combata com o parasimpático. O parasimpático é aquela parte da cognitiva. Ele consegue dominar a respiração de uma maneira que você impõe. Não, falei, eu não consigo. Consegue sim. Porque se você não consegue, você está afirmando que você não vai ser uma criatura como um Cristo um dia. E você será. Todos nós estamos no caminho evolutivo, invariavelmente. Todos seremos Cristos, todos evoluiremos para sempre. Então, se você fala não consegue, você se convence de uma situação que é mentira. Consegue sim. Tanto que você pode ter tristeza porque perdeu uma namorada, está desamparado porque perdeu o emprego. Eu nunca mais... Vai conseguir sim, uma pessoa até muito mais legal do que aquela. Muito mais bonita, muito mais amorosa, muito mais ao teu merecimento. Os músculos, quando acontece isso, recebem mais sangue, porque o coração está batendo mais rápido, sangue mais oxigenado, para eles realizarem a troca muito mais forte. Você pode começar a ter o músculo tremendo e a pele fica branca. Por quê? Porque na última hora nós temos que correr. Quem corre é músculo da perna. Tira de onde tiver, tira da pele, tira da superfície. A gente empalidece. Por isso que nossa, está branco. Ele está numa reação ansiosa, ele está numa reação de choque. Ele recebe o sangue de onde tiver que vir para ele sair correndo. E depois volta ao normal. Todas essas características devem ser observadas numa cadeira de dentista. Porque se você causar um problema naquela pessoa naquela hora, que está potencializada, é muito perigoso. A pressão dela sobe. Por quê? Porque você abriu uma torneira bem fraquinho, está passando pela mangueira. De repente você abre de uma vez, vem uma ducha de bombeiro, você acha que vai acontecer o que com a mangueira? Ela vai aumentar a pressão arterial. Se tiver algum problema, ela pode ter um rompimento de vaso. Então, essas são situações que começou lá atrás, quando você desencadeou uma reação que foi para a sua amígdala, ela mandou uma ordem para a suprarrenal, que liberou 2 hormônios, o cortisol e a adrenalina, que caíram no seu sangue e está fazendo toda essa mudança benéfica para o corpo. Porque se você se deparar com um leão bravo, um assaltante, uma situação problemática, você tem que tomar uma atitude. E acontece tudo isso. A nossa saliva, nós temos um fluxo salivar natural, que é importante que você tenha. Por isso que a escovação mais importante é durante a noite, porque o fluxo de saliva diminui muito e o açúcar fica ali parado. Então nós temos que ter um fluxo salivar natural. A reação de ansiedade diminui o fluxo de saliva e você passa a ter xerostomia. A salivação começa a ficar pequena. Você não consegue cuspir num tubo para verificar o pH. Fica aquela saliva seca. Chama xerostomia. Xeros é seco, né? Estoma é boca. Boca seca. Esse é um problema sério. Vai aumentar muita gengivite, vai aumentar grandes problemas. Se você for uma pessoa que tem a xerostomia por outros motivos, medicamento, por exemplo, ou por causa de reação de ansiedade. O intestino geralmente vai soltar e depois ele vai prender. Tudo isso provocado por reações hormonais do nosso corpo. Agora, a parte importante dessa história, além de tudo isso que vocês sabem que pode acontecer, é o seguinte: nada disso é letal. Não tem perigo. Se você estiver tendo uma reação de ansiedade, aquela reação, não tem perigo de morrer. Quem falou isso foram os médicos, psiquiatras. Mas e se eu quiser um problema no coração? É o problema no coração que é o problema. Não em si essa reação provocada pelo próprio corpo. Não foi injetado nada nele. Ele liberou uma dose na quantidade que ele precisa para reagir. A ansiedade, então, é uma situação que judia muito da gente. É extremamente nocivo para o desconforto. É desconfortável demais ter essa sensação, que pode até evoluir para uma síndrome do pânico, mas ela não vai causar morte. Ela não é letal. Isso eu me assegurei bastante de falar. E o que podemos fazer para diminuir a ansiedade? Saber que ela é limitada. Ela não tem como durar muito tempo. E para encurtar esse tempo, você precisa forçar contra da maneira correta. Eu não vou mais falar para vocês pararem de pensar naquilo. Mas vocês têm que fazer o jeito certo. Se eu não quisesse realmente falar, pensa agora numa montanha russa. Bem, tenho certeza que ninguém mais está pensando naquele outro. Eu desfoco. Assim que vocês têm que fazer com vocês mesmos. Assim nós, que todos somos todos ansiosos, devemos fazer com nós mesmos. Repensar que
eu vou me desconcentrar. Como eu posso fazer? Tem pessoas que fazem um exercício, conta de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Começa a fazer isso. O teu cérebro falou, o que esse louco está fazendo aqui? Está contando? A cognitiva entra em ação, começa a perceber, daqui a pouquinho você já não está, você normalizou. E se você conseguir passar isso cada vez mais, a ansiedade vai indo embora. Você vai ter reações ansiosas só na hora que precisar. Porque também não pode, a hora que entrar um artista lá, você não sentir nada. Ninguém quer que sejamos frios. A gente só não quer que sejamos desequilibrados conosco mesmo. Essa é a maneira correta. Uma maneira, por exemplo, para quem é dentista, é pensar no nome dos ossos da face. Osso zigomático, osso temporal, osso parietal, osso occipital, frontal, nasal, malar, mandibular. Pensa nisso. Pensa em outra coisa. Pensa, eu vou contar. Faz alguma coisa. Comece a contar uma história, comece a cantar uma música. Faz alguma coisa que tira, que desconcentra você daquilo. Não tem perigo, já foi falado. Mas meu coração está disparado. Ele vai parar daqui a pouco. Tire sarro dele. Quer bater? Pode bater, amigão. Quer bater? Bate aí. Eu tenho promoção de livro aqui. Qual que será que está o preço bom, hein? Desconcentra. Assim os médicos nos orientam, assim os psicólogos dizem os mesmos. Agora um problema que nós temos que fazer. Não crie ansiedade numa criança que tem 2 anos de idade, por favor. Ela está chegando para o mundo, você vai criar uma ansiedade? Como que você vai criar ansiedade? Ela não pode esperar o aniversário de 1 ano, por isso agora chama mesversário. Tem pai fazendo mesversário. Pessoal, poxa, aniversário tem que ter o sabor de chegar, de contar o mês. Nós temos que esperar chegar o ano. Copa do Mundo tem o valor dela porque são 4 em 4 anos as Olimpíadas. Poxa, por que você quer fazer o mêsversário? Você quer mostrar para a sociedade que você tem o poder de fazer? Festa de 1 ano para criança num buffet que se paga quase que R$200 por pessoa? Para que fazer isso? Para se mostrar? Então se mostre de outro modo, mas não prejudica teu filho. Olha, se você começar a dar muito presente para ele, tudo o que quer, não pode esperar, você, para agradar ele, vai ter que contrariar o que um filósofo fala aqui. Epicuro de Samos, que é o filósofo do hedonismo, que muitos, por não estudarem a filosofia, confundem, falando que ele é o filósofo do prazer, dizendo, beba à vontade, tenha relação à vontade, faz tudo o que você quiser. Não, é o contrário disso. Ele explica que para você ter o prazer, não se limite a um prazer muito alto. Coloque numa situação de que, ele até diz, se você come pão sem manteiga durante a vida inteira, o pão lhe parece bom. Se você passa manteiga num dia, no dia seguinte, quando não tem manteiga, ele parece seco. Você cria um obstáculo ao prazer. Então, se você faz tudo que o filho quer, de uma maneira fora do certo, do real, para ele ter diversão um dia, você vai ter que levar ele lá na Disney e dormir no quarto com o Mickey. Senão ele não acha engraçado, não acha legal. E pode falar, o Mickey ronca. Nós criamos isso para ele. Nós que falamos, filho, você não precisa esperar. Não, precisa esperar sim. Não, a hora que o papai chegar que nós vamos fazer tal coisa. Não, o papai quer ver o filme também. Não, nós vamos. Não, o filme vai ser em cartaz, papai está viajando, então nós vamos ver. Não, quando a mamãe chegar, hoje não tem como. Ele precisa fazer isso, ele precisa viver essa realidade. Por isso que às vezes ter um país muito rico, muito satisfatório, o índice de suicídio é mais alto. Por que no Brasil é tão pequeno o índice de suicídio, apesar de um país tão problemático como é o nosso? Porque lá eles têm que esperar na marra, não tem dinheiro. Lá eles têm que guardar o celular para abrir em casa. Por quê? Porque não pode, porque o cara está olhando feio para mim. Porque eu vou saber se esse louco quer pegar meu celular. Mas, de algum modo, será que é por isso que nós somos o coração do mundo, o pátria do evangelho? Será que é por isso que eu saio de um hotel maravilhoso, lá no Holiday Inn, venho para outro lindo também, e as janelas não podem abrir para eu sentir o vento ali de fora? Por quê? Porque será que eu pulo lá de cima? Será que tem que ser blindado assim? Por quê? Porque evita o risco de eu me matar, e um blindex dessa grossura, a pessoa vir para dar uma cabeçada ali, acho que eu morro, bater a cabeça, não morro pulando. Mas será que é por isso, pessoal? Será que a gente não consegue, pelo menos, ensinar aos nossos filhos que tem tempo, as coisas, que se você plantar uma flor, ela tem que ter o tempo dela para crescer? Nós estamos criando errado. E não se esqueçam que no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que Deus nos perguntará, que fizestes do filho que confiei à vossa guarda? Você está sabendo que eu te confiei um filho, hein? E pode ser filho, como pode ser filho tanto pai. Porque às vezes o pai meu é filho dele. E ele falou, meu filho ficou velho porque é teu pai. E você vai deixar ele desse jeito? O que está fazendo do filho que eu confiei à vossa guarda? Guarda de filho para pai também.
para todos os sentidos. O filho que Deus fala aqui é filho dele. Aliás, nós não somos pai e mãe de ninguém. Eu estou como pai do Henrique, filho de Euri e de Neide, como irmãos de vocês em Jesus, mas na verdade somos irmãos em espírito só. Ninguém é nada de ninguém aqui. Nós somos filhos de Deus e ponto final. Irmão de Jesus, que também é da nossa família. Mas olha essa frase do Emmanuel. A natureza não respeita as construções que o tempo não ajudou a erguer. A natureza não respeita. Ah, o filho quis porque quis fazer um aniversário. Você fez o mêsversário para ele. Você foi idoso. A hora que chegar o aniversário dele no próximo mês, ele não aproveita. Ele não acha legal. Não tem personagem, não tem boneco, não tem o que faça para essa criatura que está estragada por nosso comportamento, fazer com que ele se agrade por causa daquele aniversário que não foi dado na hora certa. Eu estava assistindo no Netflix, você pode assistir também, tem um documentário do Bill Gates, e perguntaram para ele se ele era pontual nos compromissos dele, ou se ele não tinha... É o da empresa o mais pontual que existe. Por quê? Porque tempo é a única coisa que ele não consegue comprar. Ele compra o que ele quiser com o dinheiro que ele tem, mas o tempo, o dia dele tem o mesmo que o nosso. Então, se ele não souber esperar o mêsversário dele, ou o aniversário, ele se estraga porque tem muito dinheiro. Mas eu tenho que esperar. E nesse ponto, sou mais que o Bill Gates. Que para ser mais que qualquer um aqui na Terra, não basta você se esforçar. Veja só a questão 909. Então, Emmanuel fala essa frase linda. A natureza não respeita. E respeito é uma coisa que se conquista. Então, nós vamos conquistar isso. Nós temos que conseguir. Mas algumas ansiedades, nós não somos responsáveis por ela. Ela vem por trauma. Eu, por exemplo, estava conversando com um policial aqui de Singapura, porque eu cheguei e perguntei, nós tínhamos a Aninha, Ana Claudia, eu fazer uma caminhada. Nós vamos pegar o MRT. Ah, o MRT, que legal. E depois vamos pegar o ônibus. Nós estamos bem aqui, Dakota, sabemos tudo já. E aí nós chegamos e falamos assim, officer, não vou falar inglês para não ficar chato para quem está assistindo, né? Eu falei assim, tem algum problema nós andarmos aqui nesse horário à noite? Ele falou, problema do quê? Agora eu sei o que ele queria dizer. Eu falei, tá tarde, né? Eu ficar no ponto sentado. O senhor se perder? Eu falei, eu acho que eu já entendi. Não tem perigo, né? Não sei do que você está falando. Ser assalto. O que é assaltado? Lá no Brasil, não. Eu trouxe esse trauma comigo, essa ansiedade de eu ficar no ponto falando, Aninha, sabe que não tem problema mesmo, cara? Vou dar uma palestra amanhã, tô com uma palpitação aqui. Eu vou falar para eles, eu não tô conseguindo fazer. Eu trouxe comigo. Mas se eu começar a perceber, não tem perigo não. Eu tô em Singapura, galera. Tô em Singapura, moçada, fica tranquilo. A minha ansiedade vai começar... não precisa se preocupar, não. Eu domino, é verdade. A gente consegue. Ué, se não conseguir, eu vou falar o quê para Deus? Deus, não tem jeito. O senhor me deu um irmão mais velho aqui, falou umas coisas para fazer, por sinal ele tá ali, que não tem o que fazer. Como que ele quer que eu faça? Mal consigo controlar a minha ansiedade, como é que eu vou armar alguém como a mim mesmo? Ele fala, você não está conseguindo resolver as coisas pequenas, por que está preocupado com as grandes? Vamos cuidar desse... E isso de ansiedade é antigo, não é novo não. Tanto é ele mesmo falou, deixa para amanhã os problemas de amanhã. Vamos se preocupar com o que tem hoje já tá bom demais. Amanhã vai chover, vai fazer sol, não interessa. A gente vê amanhã. Olha, não fica ansioso antes da hora. Vamos curtir o dia de hoje, vamos viver agora. Ele falou isso. E eu quero contar uma história para vocês verem a que nível vai a nossa ansiedade. E foi tirado do patrono aqui desta casa, nosso Divaldo Pereira Franco. Está no livro Sexo e Consciência. Ele diz assim, um amigo a quem eu respeitei muito aqui na Terra era um excelente cidadão e um espírita dedicado. Era casado e pai de 3 filhos, tendo quase 60 anos de idade na época do episódio que eu vou narrar. Uma jovem muito atraente começou a frequentar o grupo espírita do qual ele fazia parte. Surgiu uma grande afinidade entre eles, porém, que era evidente, era entre uma jovem e um ancião. Era praticamente um problema psicanalítico. Ela ficou fascinada pela eloquência e inteligência do dirigente e palestrante, enquanto ele ficou fascinado pela juventude da menina. Um dia, esse fascínio transformou-se em uma relação mais próxima e eles começaram a estreitar os laços, até que ele me confessou, disse o Divaldo. Divaldo, eu encontrei a minha alma gêmea.
Não existe alma gêmea. Eu que estou falando isso aqui agora, tá? É uma moça linda. Ela realmente conseguiu conquistar-me. Eu descobri que desejo estar ao seu lado até o fim dos meus dias. Eu escutava a confissão sem entender muito bem, pois ele era um homem casado e sempre aparentou amar e respeitar a esposa. Pude notar que o depoimento se revestia da mais nítida sinceridade, em decorrência da sua fragilidade afetiva. Olha lá, ó, o sistema emocional aqui já se desequilibrando, ó. Fragilidade afetiva, estava realmente encantado com a moça que integrava a juventude do centro espírita. Ele prosseguiu expondo-me o seu dilema. Mas o problema é que eu sou casado, Divaldo. Como você sabe, e sou muito feliz com a minha esposa. Eu a amo e não a deixaria por nada. Bom, você está num dilema mesmo, hein, cara? Aí ele fala, e o que você fará? Perguntei-lhe. Pois é, Divaldo, estive pensando numa solução. Como eu amo muito a minha mulher e os meus filhos, não pretendo desfazer o meu lar. Mas sem a minha alma gêmea, eu também não posso viver. Cara, e agora? Alguém tem uma solução aí? Ele disse isso, que ele não tem como fazer. Por isso, eu gostaria de fazer-lhe um pedido, já que você vê Dr. Bezerra de Menezes e se comunica com ele. Alguém já conhece essa história aqui ou não? Então, quando eu terminar uma parte aqui, eu vou falar, pasmem, vocês fazem ó. Tá bom? Porque não é possível que isso aqui não seja para se pasmar. O que ele está pedindo? Ele está pedindo para o Divaldo falar para o Dr. Bezerra de Menezes uma coisa que ele quer, é o plano dele. Então ele falou assim, e o que você quer que eu peça ao Dr. Bezerra? Eu queria pedir uma ajuda ao querido mentor. Pois não, eu poderei levar o seu pedido ao Dr. Bezerra numa oportunidade em que ele se comunique comigo. E qual é a ajuda? Divaldo, eu amo tanto a minha esposa, daqui a pouco chega a hora do ó, tá? Que eu gostaria de pedir ao Dr. Bezerra que a desencarnasse. Pasmem. Cara, o quê? Você ama tanto a tua esposa e quer pedir pro Dr. Bezerra desencarnar ela? Está aqui no livro, ao pé da letra para não parecer que estou inventando. Veja que se manifestando a desrealização. Ele tá no mundo real, esse cara. A ansiedade de ficar com essa menina é tamanha. Os planos que ele tá falando, ai, eu encontrei minha alma gêmea, a euforia que ele tá assim. É tudo resto de ansiedade. Assim, olha agora o plano, continua o rapaz. Eu me casaria com a minha alma gêmea e o Dr. Bezerra reencarnaria a minha mulher com minha filha. Para que ela... para que ela retornasse aos meus braços e recebesse o meu carinho, o meu beijo, então tudo ficaria bem. Cara, dá pra acreditar a quantas anda a mente de um ser? Aí ele fala assim, aqui é uma frase da Joana de Anjos, um texto sobre ansiedade. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A estabilidade do corpo desse cara que já foi. A emoção dele já foi também. A ânsia está trabalhando contra. Ele era um homem sério, dirigente espírita, ele nunca falou isso. O Divaldo está dando depoimento, eu conhecia ele. Aí o Divaldo fala assim, eu parei por um instante perplexo com a solução encontrada pelo meu amigo, para em seguida responder-lhe, pois é, amigo, é a primeira vez que eu ouço uma proposta para tornar o Dr. Bezerra de Menezes um assassino. Eu nunca ouvi algo parecido. Para que a proposta se consumasse, é óbvio que o Dr. Bezerra teria que matar a esposa dele, que aliás nunca havia estado com tanta saúde como naquele momento. Então eu esclareci, meu amigo, eu não terei coragem de pedir isso ao Dr. Bezerra de Menezes, um espírito tão nobre e gentil, já que a sua esposa não está com problema nenhum. Aliás, o problema é seu e não dela. Não havia como eu transmitir o recado ao mentor, uma vez que se tratava de uma ideia absurda, fruto de uma pessoa vitimada por um distúrbio, a ansiedade. Mas será que não tem um espírito obsessor? Pois ele vai dizer, e manipulada por seres espirituais maliciosos. Há os dois aqui. Você vulnerável como já percebeu que a menina te agradou, vamos para cima dele, olha a reação que ele já está tendo. Nós favorecemos isso. Você acha que alguém vai tentar fazer uma pessoa que não bebe nada virar alcoólatra? Não vai, ele não bebe. Se eu acender uma churrasqueira ali na esquina, você acha que vai aparecer o quê? Vegano ali? Vegetariano? Não, vai vir quem gosta de churrasco. Agora, quando ele percebe a fraqueza do rapazinho aqui, olha só,
vamos para cima dele. São só eles, somado a um problema que o Divaldo falou aqui, ó, um distúrbio. Então ele falou assim, ó, ele chorava copiosamente diante de mim, pois era um homem muito honesto. 5 dias depois, eu estava realizando o atendimento fraterno, quando detectei a presença do Dr. Bezerra de Menezes. 5 dias depois. Sem que eu pronunciasse uma só palavra, o benfeitor falou-me: Divaldo, quanto à proposta que o nosso amigo lhe fez... a gente acha que não está sendo observado, né? Há alguns dias, eu desejo apresentar-lhe outra solução. Como ele é o problema, e não a sua família, nem sua mulher, diga-lhe que eu poderei desencarná-lo e reencarná-lo como filho de sua alma gêmea, quando ela, por sua vez, encontrar a terceira alma gêmea. A alma gêmea não é para ter terceira. Ele está dizendo, não tem alma gêmea. Ninguém se encaixa perfeitamente com o outro e não tem uma discussãozinha. Nós somos inteiros e não metades que se completam. Nós procuramos harmonia o tempo todo. Tolera aqui, respeita ali, ou esse ponto é fácil para nós dois. Esse é o crescimento espiritual. Crescemos nas tribulações da vida. E é a sociedade que faz nosso cérebro crescer. Essa é a lei da sociedade. Então ele diz assim, e se ele quiser, então eu posso desencarnar, reencarno ele como filho dela, quando ela encontrar, tá tudo certo. Aí ele falou, de fato, eu levei a sugestão ao meu amigo. Ele pensou, mas não aceitou a proposta. Lógico que ele não vai aceitar. Por que vocês acham que seria aceitar? Olha só a frase de Joana de Ângeles sobre isso. A análise cuidadosa da existência planetária e de suas finalidades proporciona a vivência salutar da oportunidade orgânica, sem o apego mórbido ao corpo, nem o medo de perdê-lo. Se fosse para um bem da família, se esse cara não tivesse essa síndrome aí de ansiedade, ele falaria, não, para o bem da família me desencarnar, pode desencarnar. Mas a síndrome que ele passava, segundo Joana de Ângeles, no texto sobre ansiedade, ele disse isso, que não, ele não quer, ele tem medo de perder. Então vejam, pessoal, o que pode acontecer com uma pessoa. A ansiedade, a ideia, a imaginação de criar uma família nova, abandonar 3 filhos, uma mulher dedicada, por causa de uma coisa que com certeza é só uma fantasia, uma coisa que não é alma gêmea, coisa em cima nenhuma. Ele alegando deu essa resposta, Dr. Bezerra de Menezes. Isso é a nossa ansiedade, pessoal. Ansiedade é isso. É você criar uma ideia na sua cabeça e responder a ela com reações fortes no seu corpo e sofrer por isso. O problema de ter ansiedade não é nenhum desde que você tenha ela na hora certa, no momento de perigo. Agora, se você fica produzindo isso no seu corpo o tempo todo, o seu corpo entra em esgotamento e é um passo para a depressão. Está aqui a frase da OMS. Estima-se que pelo menos metade dos pacientes com o transtorno da ansiedade generalizada, eles chamam isso de TAG, T-A-G, irá desenvolver o TDM em algum momento. TDM é o nome da depressão, transtorno depressivo maior. Então, todo mundo que tem essa TAG, essa ansiedade generalizada, a toda hora está mandando isso para o corpo já está se esgotando, não está aguentando mais, nós estamos propiciando a entrar em esgotamento, e é a depressão. A depressão, uma frase de Andrew Solomon, para gente que às vezes confunde, é um escritor de psicologia, ele fala, a depressão não é a tristeza, o oposto da depressão não é a felicidade, é a vitalidade. O depressivo, às vezes, não é que ele está triste, ele não quer fazer mais nada. Ele não quer ver um jogo, ele não quer comer nada, ele não quer estudar, não quer tentar um outro emprego, não quer cortar a barba, não quer fazer nada. A vida dele não tem sentido. É uma tristeza embutida, é claro, mas não é só aquele que está triste porque morreu a mãe. E ficar triste, incorporar o luto, saborear a dor, é natural, saudável. Dá valor para as pessoas que estão perto de você, não sabe quando que elas vão desencarnar. Essa tristeza tem que ter um preço para mim, senão eu vou aprender o que com ela? Eu tenho que saborear. Puxa, como dói ficar com saudade. Eu estou há 7, 8 dias longe do nosso filho, do Henrique, estou com uma saudade medonha dele. Ué, mas eu vou saborear isso e valorizar quando estiver perto dele. Agora, isso não vai me colocar em depressão, não. Vai me colocar quando eu vou estar lá para ele, eu vou estar um bom pai, vou estar com saúde melhor ainda, para poder ajudar ele a brincar. Então, a depressão não é ter tristeza. Agora, se ela começa a perdurar demais, já faz 6 meses que essa pessoa já está nessa situação, perdeu a namorada e não quer sair disso, perdeu o emprego e não está procurando outro,
Por que que acontece isso? Nunca é, pessoal, por causa de uma notícia só, de uma coisa só. A depressão é uma somatória de fator. Ela veio desencadeando. Quando uma pessoa entrou em depressão, pode saber, foi aquela namorada lá. Não, ela foi só a gota que transbordou. Não é só um motivo. Aqui quando alguém fala assim, hoje eu não quero sair não, quero ficar em casa. Não é que ele não quer, eu não quero fazer nada, às vezes ele fala, não é que ele não quer fazer nada. Ele tem muita coisa para fazer em casa. Ele quer ver um seriado, ele quer ler um livro, ele quer falar no telefone, quer receber uma ligação. Então quando a pessoa quer ficar em casa, não depressiva, tem muita coisa para fazer, ele não quer fazer na rua. Agora, aquele que não quer sair de casa, porque também não pode ficar morando na sarjeta, porque moraria do mesmo modo, esse que é o problema. E nós, graças a Deus, ligados a uma religião, temos que estar atento a eles. Temos que estar olhando, visando, prestando atenção, porque eles dão bandeira. Eles dão bandeira, eles demonstram que não estão mais querendo viver. Não é assim hoje, acordei, puxa, hoje é um bom dia para eu morrer, né? Feliz você vai fazer isso? Com tudo indo de certo modo, como você está tentando. Eu estava fazendo uma palestra na juventude, na Mocidade Espírita, lá na MEAC, Mocidade Espírita Amor e Caridade em Bauru. E eu resolvi fazer uma pergunta, porque os temas que eu falei eram sobre leis morais, lei de liberdade, lei de destruição e lei de conservação. E eu fiz a pergunta assim para os jovens: o que você acha que poderia ser destruído do planeta que não faria falta? Eu pensei que as respostas seriam os óbvios. E a segunda, outra: o que você acha que deveria ser conservado, que é muito importante para o planeta? E eu falei, não precisa escrever o nome, porque se você põe o nome, você já fica coagido. Falo, não escreve o nome, porque eu vou pegar aqui aleatoriamente, eu não quero nem saber quem fez. Meu, na primeira, cara, é incrível, né? Uma caixinha lá que passou a primeira. Vamos lá ver o primeiro aqui. O que poderia ser destruído? A minha vida. Eu falei, nossa, meu. Ninguém tá brincando aqui não, né? Seríssimo, cara. Eu falei, puxa, a sua vida podia ser destruída que não faria falta? E a próxima? O que deveria ser conservado? Esse momento aqui com a mocidade. Poxa, vocês não acham que isso é um pedido de ajuda, meu? Declarado? Poxa, estou precisando de ajuda, pessoal. Estou precisando de alguém que me compreenda. Minha família não está me compreendendo. Na escola estão fazendo bullying comigo. E mesmo que não estão fazendo, não sei o que está acontecendo. Estou com uma tristeza que eu trouxe que não sei de onde vem. E aqui é tão importante, eu não sei por que está sendo bom. É que eu prometi que eu não ia atrás, mas eu devia. Falou, quem foi que escreveu isso aqui? Fala aí, meu. Mas eu falei, não precisa escrever o nome porque eu não vou atrás. E eu falei, ai, meu, esse menino tá precisando de ajuda, tá precisando de ajuda. E graças a Deus até hoje lá ninguém cometeu nenhum ato de suicídio nessa mocidade. Mas pessoal, nós não temos responsabilidade. Às vezes se vocês aqui desse centro cuidam de jovens, vocês têm um pouco de responsabilidade de ficar atento a eles. Agora se vocês têm filho em casa, vocês têm que ter atenção neles também. Nós, com a cabeça um pouco mais aberta, que não está como o cérebro lá que recebeu adrenalina e cortisol fechado naquele plano, olha mais amplamente, de preferência as mulheres. Por quê? Porque eu falo assim, Aninha, onde é que está o copo com água? O copo com água? Você olhou em cima da mesa? Eu olhei. Tá aqui. Não estava vendo, o tablet também estava aqui. Sei lá, cara, não sei, às vezes eu não consigo enxergar. Mas no coração mais profundo, tenta observar aquele filhinho que começou a perder rendimento, que não está mais o mesmo, que não é só que trocou de um pensamento, não, ele trocou de um comportamento maior. Vamos prestar atenção nele e vamos fazer alguma coisa. Mas não pode ser, o que está triste? O que foi? O que está acontecendo? É a namorada? Vocês voltam a fazer um papel de uma pré-cognição ruim. Tenta fazer com que ele resgate valor onde tem alguma coisa ali. E tem, porque já se foi comprovado que muitas pessoas que fizeram exame cerebral percebeu o funcionamento do cérebro anômalo, precisando tomar remédio, precisando tomar choque às vezes. Isso funciona. Se curaram, pessoal. Se curaram, é verdade. Olha que notícia boa. Pessoas com depressão profunda, transtorno depressivo maior, se curaram. E hoje vivem muito melhor do que outros que nunca tiveram depressão. Nós não podemos nos entregar. Vamos lutar até o fim, se precisar. Nós vamos cair atirando, como alguns dizem. Mas não podemos deixar a nossa vida ser jogada fora, mais uma encarnação. O suicídio é o pior erro, acho que um ser humano pode cometer. Você fala, qual é a pior morte que existe? Sem dúvida nenhuma, eu vou dizer suicídio. Mas, se alguma mamãe está ouvindo a palestra aqui online, se tem alguém aqui que já perdeu algum ente querido em suicídio, não se preocupa não, viu? Ninguém perde a condição de ser filho de Deus.
Você pode fazer a barbaridade que for, Deus te ama de uma maneira incondicional, sabia que você ia fazer aquilo e deixou você fazer para você ver o que ia dar. Como o filho pródigo falou, quer ir embora, filho? Quer a parte da herança? Toma aqui, pode ir. Vai lá, vai ver o que vai dar. E quando você voltar, eu vou correndo ao teu encontro. Então não fiquem tristes, não, abatidas. Vamos orar por ele, vamos vibrar, vamos desejar. É possível resgatar e é possível voltar à situação muito maior. Então, causas da depressão, é perigoso falar, a causa foi essa. É melhor a gente falar sobre fatores de risco. Quais são os maiores fatores de risco? Primeiro, transtornos mentais. 90% do problema depressivo e, consequentemente, suicídio vem de transtorno mental, incluindo ansiedade. Transtorno mental, isso que atualmente não está funcionando mais muito bem, ela está em desequilíbrio, ela não adianta mais. E às vezes, pessoal, medicamento é importante. Então, quem vai ajudar? Todos vão ajudar. Médico, psiquiatra, psicólogo, professores, amigos, religião, tudo vai somar. Pode ser que ele se apoie mais fortemente num e o outro no outro, mas não dá para desperdiçar nada, tudo é bem-vindo. Então não digam, tem que ir lá na igreja, tem que ir no médico só. Tem que acompanhar em tudo. E principalmente a família ajudar e ficar junto nesse processo. Mas continua. Transtornos mentais 90%, aí tem dependência química, fator hereditário, doenças como câncer, HIV e esquizofrenia ou mediunidade. A questão maior do problema é a comorbidade. Comorbidade é quando um corpo começa a abrigar mais de uma doença. E também pode se estender assim. Ele perdeu a namorada, ele perdeu o emprego, os amigos também, não sei porque não estão olhando mais para a cara dele, e a coisa começou a degringolar, aparentemente social. Por que aconteceu? Não sei. Parece que desgraça é pouca. Desgraça é pouca, como é que é aquela frase mesmo? Não sei. Desgraça é pouca é bobagem. Obrigado, amigão. Quando vem para acontecer, acontece de uma vez. E aí a gente tem que estar preparado. Mas Jesus falou, não cai uma folha de uma árvore sem conhecimento de meu pai. Ele não daria o fardo tão pesado para quem não tem um ombro forte. Ele sabe que você é capaz de aguentar. Resista e continua em frente. Então quem tem um filho que é usuário de droga, que tem esquizofrenia, que brigou com a namorada e os pais foram atropelados, ele é autocandidato ao suicídio. Quem ficou triste porque os pais foram atropelados, mas eram bem equilibrados, é só acompanhar, próximo ali a 6 meses, o luto mais pesado começa a passar e a gente segue o nosso caminho. Então, a somatória de fatores é perigoso. Isso não acontece de uma hora para outra. Às vezes a pessoa pergunta, um bombeiro que entrou numa casa em incêndio para salvar uma criança e morreu queimado, ele é suicida? Eu pergunto, ele estava com vontade de morrer? Ele falou, eu vou entrar lá, eu nem vou salvar a criança, eu vou entrar para morrer queimado já. Se ele fez isso, ele é suicida. Agora, se ele entrou para tentar salvar, mesmo no desespero, porque ele não conseguiria dormir se ele deixasse aquela criança lá dentro, ele não é suicida. Aquela pessoa que pulou do World Trade Center, e que é uma imagem triste, ele cai, parece que no formato de uma cadeirinha, não sei, e vai caindo assim, não sei o que ele pensava naquele momento. Aquele homem é suicida? Eu pergunto, ele acordou no dia e falou, nossa, hoje é o salto que eu vou dar do World Trade Center. Um lindo salto rumo à morte. Se ele pensou assim, era suicida. Olha, por coincidência, bateu um avião da American Airlines aqui. Nossa, quase que vai, acho que vai cair, vou pular assim mesmo. Se foi assim, ele é suicida. Agora, se ele pulou porque estava tão quente, o fogo chegando, o elevador não funcionava mais, ele falou, eu não vou morrer queimado, e pulou, ele não é suicida. Então, o fator que vai desencadeando vai dando bandeira, vai deixando bem claro, ele já falou, não quero mais viver, a minha vida está sem sentido, não quero mais ir hoje não, uma coisa que era tão importante para ele, uma comida que ele gostava tanto. Nós temos que estar atentos, hein? Nós seremos responsabilizados por essa situação. Agora, alguns fatos que é ruim de ouvir. Em 2017, a depressão é a maior causa de males de saúde de todo o planeta. Mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão, um número 18% maior do que entre 2005 a 2015. Em Singapura, 4 a 5 pessoas tentam suicidar-se diariamente. Uma delas é bem-sucedida. Eu repito, será que é por isso que as janelas não podem mais abrir? Mesmo sendo um dos países mais maravilhosos que eu já conheci, já tive nos Estados Unidos, já tive em Portugal, já tive em outros lugares, já tive no Brasil, Brasil, grande comparador, né? Um dos países mais incríveis. Por que será que morre mais gente aqui do que no Brasil? Porque a cobrança é alto demais em cima da cabeça humana, nós não conseguimos dar conta de tudo. Aqui ele fala, apesar do país ter um dos índices de bem-estar mais elevados do mundo, mas a sociedade é altamente competitiva e muito dedicada ao trabalho e às obrigações sociais.
Isso quem falou foram dados oficiais do nosso país aqui e reflete essa realidade. Mas, pessoal, faltando um pouco tempo, para dar tempo da gente bater um papo aí também. Por que a gente fica lutando tanto contra a ansiedade, contra a depressão, contra suicídio? Não é só para não morrer, porque morrer todo mundo vai. Daqui a 80 anos, não tem nenhuma criança aqui, está todo mundo no plano espiritual, pode ter certeza. Daqui a 80 anos eu vou estar com 123. Não estou mais aqui. A Fer não está mais aqui. Divaldo? Divaldo daqui 20 não está mais aqui. Oh, você quer que o Divaldo morra? Pelo amor de Deus, pessoal. Você está com vontade de interpretar outra coisa? Vai ver novela, vai. Agora, por que a gente não pode fazer isso? Porque a gente não veio aqui só para viver, pessoal. A gente veio aqui para ser feliz também. E felicidade é agora. Felicidade não é no mundo dos puros, não. Felicidade não é uma migalhinha que Deus vai dando só porque... Não. Felicidade é agora. Já dá para sentir. Mas não dá para sentir como Jesus? Não dá. Porque eu estou cheio de problema, cheio de defeito. Eu oblitero a visão. Mas eu já posso sentir uma felicidade muito grande. Porque perguntaram na 921, o homem pode desfrutar de uma felicidade na terra grande? O homem quase sempre é o artífice da própria infelicidade. Mas se praticar a lei de Deus, de muitos males se furtará e poderá desfrutar de toda a felicidade que o planeta tem para oferecer. É como se eu estivesse oferecendo esse copo d'água para você, você pega com um conta-gota e está morrendo de sede. É como se está defendendo um banquete, morrendo de fome, não come uma azeitona. Oferecida todo dia, quando o sol nasce e quando o sol se põe. Quando ele se põe aqui, eu ligo para lá e falo, pai, está amanhecendo aí? Está amanhecendo aqui, filho. O sol não apaga em nenhum momento. A nossa terra que gira, oferecendo mais um dia de descanso e mais um dia de oportunidade para quem quiser viver. Agora, quando vocês se olharem no espelho, acredita no que Arthur Schopenhauer falou. Você está vendo duas pessoas. São dois eus. Não é um eu só. É o eu experiencial e o eu projetivo. O eu experiencial é aquele que vive a experiência agora. E, infelizmente, para a maioria de nós, ela só dura 3 segundos. O eu projetivo é o que pensa no futuro ou que vive do passado. É o eu dos planos, é o eu dos projetos. A humanidade é perfeita, a sociedade é muito boa para empurrar o eu projetivo para a gente. Porque quando eu ver um cartaz, quando eu ver uma filipeta, quando eu ver um anúncio, um outdoor dizendo assim, agora que você já comprou o que você precisa, guarda o teu cartão de crédito e vai ser feliz com o que você já tem. Não, isso eles não vão dizer. Eles vão dizer que o meu microfone está obsoleto, que a minha roupa está feia, que o meu país é um lixo, que a minha vida não pode ser feliz se eu não comprar esse celular, que o iPhone 11 é o top, porque o outro é... E enquanto isso, nosso país muitas vezes viveu sem ter um telefone para ligar. E escreveu carta e era muito feliz quando chegava a carta, com a ansiedade que esperava muitos anos. Mas aqui tem 2 eus, pessoal, e a gente só está atendendo a um deles que é tão importante quanto o outro. Nós precisamos atender o eu experiencial. O eu experiencial é aquele eu que viveu agora aqui e que passou 1h05 de palestra e vocês acharam que passou 10 minutos. Se alguém conseguiu sentir isso aí, você foi feliz nesse segundo aí e eu dei causa. Agora, se você está louco para ir embora, cuidado que você deve estar querendo ir embora de qualquer lugar que você esteja. Vê se você não quiser ir embora a hora que estiver lá no Marina Bay outra vez. Não precisa pensar no Marina Bay, não. A hora que estiver lá de cima, você fala, não era tão legal assim. Não era tão legal porque você criou uma expectativa que não dá para viver. O eu projetivo é importante, ele faz projeto, ele anuncia. Mais uma matéria de uma revista que li, da revista Science. A wandering mind is a unhappy mind. Uma mente que vagueia é uma mente infeliz. Foi colocado num aplicativo de celular que uma hora despertava e ele tinha que responder 3 perguntas. A primeira era, como você está se sentindo nesse exato momento? De 1 a 10, dê o seu grau de felicidade. E eles votavam. A próxima pergunta, o que você está fazendo nesse momento? E eles respondiam. E a terceira, o que você está fazendo é algo que você também estava pensando ou é algo diferente? Começaram a perceber. Quem pensava diferente, as notas eram baixas. Quem pensava, não, eu estou pensando justamente nisso, estava focado no meu trabalho, a nota era mais alta. Porque o eu experiencial em si é quando você vive tudo que você projetou. Se eu ficar só projetando, ai, como eu tive... Aninha, o que você falou? Estou lendo aqui no e-mail, palestra em Singapura. Não pode ser verdade. A palpitação está voltando. Não tive.
Mas se eu não tivesse um controle de ansiedade para preparar tudo que preparou com a Fer para estar aqui e não curtir esse momento, então que graça teria viver? Então que graça eu teria estar aqui com vocês? Se tivesse 1, 10, 20 ou 100 pessoas, é a mesma coisa. Porque eu que estou aqui e agora é o meu momento de estar aqui. Tudo que eu puder fazer de melhor, estarei fazendo. Porque o meu eu projetivo projetou uma vida para mim. E o meu eu experiencial está curtindo não só 3 segundos, mas mais de 1h30. Quem não conseguir fazer isso, eu lamento. Tenta outras encarnações. Mas não desiste dessa não, porque ainda dá tempo. E vivo você estará o tempo todo, e não é só quando está encarnado. É uma pena, mas eu vi uma curva de felicidade que diz assim. Aqui é quando você tem 7 anos de idade. A curva vai caindo de felicidade, vai caindo, vai caindo. Quando ela chega na parte mais inferior, você está perto dos 40, 45. E ela volta a subir. Fiquem felizes, ela vai voltar a subir. Ela volta a subir. E quando você vai para perto de 80, o Divaldo está mais feliz do que ele tinha 40. Por quê? Porque normalmente a sociedade falou que você tem que casar, você tem que fazer a coisa, você tem que conseguir. Então com 18 está nos seus projetos. E o projetivo traz felicidade. Mas a hora que você chega na hora de viver... Não foi eu que risquei com a minha mão, não aqui. Mas já sujou a parede. Já estava marcado ali. Falei, mas e agora? Era isso? Era isso? Eu tô com 43, pessoal. Se eu tô no nível mais baixo de felicidade, eu imagino como é que eu vou estar quando eu estiver aqui. Pô, eu não sei com quem que eu apostei quem estava mais feliz. Foi com você. Eu falei, eu não existe felicímetro, mas eu apostaria um bom dinheiro para disputar quem está mais feliz entre nós dois. Porque ele falou, muito obrigado, estamos felizes de você estar aqui. Eu falei, olha só, vamos apostar um dinheiro, porque eu também estou feliz, hein? E olha que eu estou só nos 40, no pico mais inferior da felicidade. Mas isso nós que criamos. Não precisa ser assim. Pode ser assim, ó. Porque uma criança você leva na piscina 1 da tarde, é 6 da tarde e fala, tá na hora de ir embora. Fala, não acredito que tá na hora. Ela nem sabe que hora, porque ela só viveu o experiencial. É felicidade o tempo todo. A hora que chega no carro, começa a brincar no banco de trás. Mas nós, não. Amanhã tem outra coisa. Amanhã não sei o quê. Tem que fazer o quê? Deixa para amanhã a preocupação de amanhã. Já disse o maior sábio que passou pela humanidade e vive melhor. É o que a gente chama de crise da meia-idade. Mas então, pessoal, para a gente concluir, eu vou contar só mais uma história e a gente pode conversar. Quando você cria uma expectativa muito grande e você cria que aquilo é você o lugar mais maravilhoso, que você vai encontrar, que você vai conseguir, que você é... Cuidado, porque a nossa imaginação não tem limite. Você vai criar uma fantasia tão alucinante que nem o Mickey lá na Disney, no quarto com ele, vai te fazer feliz se você é o maior fã dele. E um homem criou uma expectativa de conhecer um homem que eu não conhecia e gostaria muito, o Chico Xavier. A história é a seguinte. Numa livraria de Belo Horizonte, servia um irmão que, pelo hábito de ouvir constantes elogios ao Chico, tomou-se de admiração pelo médium. Leu, pois, com interesse todos os livros de Emmanuel, de André Luiz, de Neio Lúcio, de Irmão X, e desejou insistentemente conhecer o psicógrafo de Pedro Leopoldo. E aos fregueses da sua loja pedia de quando em quando: façam-me o grande favor de me apresentar o Chico Xavier, tão logo aqui em Belo Horizonte ele apareça. Pois numa tarde, quando o Aloísio, pois assim se chamava o empregado desta loja, reiterava a alguém o pedido, não é que o Chico entra pela porta da livraria? Todos os presentes, menos o Aloísio, se surpreenderam e se alegraram, abraçaram o médium, indagaram-lhe as novidades recebidas. E depois, um deles se dirigiu ao Aloísio. Você não desejava ansiosamente conhecer o nosso Chico, Aloísio? Sim, ando atrás desse momento de felicidade, há muito tempo. Pois aqui está ele. O Aloísio o examina, vê-o tão sobriamente vestido, tão simples, tão decepcionante, e correspondendo ao abraço do admirado psicógrafo, com o ar de quem falava uma verdade e não era nenhum tolo para acreditar naquela bobeira, ele disse assim: quem me dera você fosse o Chico Xavier. Quem dera você fosse o Chico. O que vocês fariam no lugar do Chico? Você está humildemente vestido, simples, sem tanta roupa. Como será que Jesus era? Será que ele era um homem que soltava raio pela boca, pelos olhos? Será que ele fazia assim, a comida estava pronta? Ou será que ele caminhava a pé?
Será que ele tinha sono, fome, sede? Ou será que ele fala assim, e correspondendo ao abraço, né, quem dera você fosse o Chico. E Chico, compreendendo que Aloísio não poderia acreditar que fosse ele o Chico, pela maneira ansiosa com que fez a sua imagem, como se apresentava, humilde, respondeu ele candidamente, é mesmo, filho, quem dera eu fosse ele. Nunca serei o Chico Xavier da tua imaginação. O Chico era feio, diziam muitas pessoas. Tinha um olhinho que não funcionava muito bem. Tinha uma peruca que depois o próprio Emmanuel falou, Chico, põe uma touca aí, vai, põe uma peruca, põe uma boina. Ninguém é obrigado a ver essa cabeça, Chico. Disseram que o Emmanuel falou isso. E por que a gente vai fazer uma imagem de alguém que eu quero que seja, mas ele não é? Você pode fazer a imagem que você quiser, mas ele continuará sendo o que ele é. E você se decepciona. E ele continua então disso. E despedindo-se partiu com simplicidade e bonomia, deixando no ambiente uma lição, uma grande lição, que ia depois ser melhormente traduzida por todos, mas especialmente pelo Aloísio. Quando ele perceber que as ideias, que as ansiedades que ele faz, só cria frustração. Eu gostaria, pessoal, que a gente tentasse dar valor mais nas coisas pequenas da vida. Quando eu falei que eu vim aqui fazer palestra em Singapura, nossa, muitas pessoas falaram, cara, você está ficando muito metido. Eu falei, espero que não. Espero só fazer encontrar meus irmãos, ou talvez reencontrar meus irmãos. Porque se somos um grupo tão pequeno, mediante impérios religiosos que temos por aí, é porque já andamos juntos em outras encarnações. Tenho certeza. É porque gostamos de nos abraçar e conversávamos sobre isso. Hoje eu abraço com mais liberdade, eu não sei se posso abraçar. Mas se a gente conseguir enxergar que no abraço, no centro espírita, na lição, na tabuada que você ensinou, tem valor e que você não precisa criar nada, porque o mundo já está criando para você e você só tem que viver um eu experiencial agora, você vai abrir o coração para receber coisas muito mais profundas. E por isso eu digo assim para você de um poeta brasileiro, que eu acho que vocês não têm escutado muito talvez. Aquela música brega, que toca fundo no coração. Aquela preocupação de mãe que nunca sossega. Um namoro que se esfrega e não desgruda de você. Livros para a gente ler, chegadas e despedidas. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. Dormir ouvindo a canção da chuva que cai na telha. Um beijinho na orelha, caminhar de pé no chão. Passar manteiga no pão, bem quentinho para derreter. Um cafezinho para beber, a família reunida. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. Sentir aquele cheirinho da comida quase pronta, pagar uma velha conta, dançar no quarto sozinho, ou cantar feito um passarinho, ensinar e aprender, nadar, pedalar, correr por uma rua florida. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. O abraço de um irmão, o cheiro da vovó, ficar um pouquinho só, carona num caminhão, uma roda de violão, ou até nada para fazer. Amigos para acolher e uma roupa bem colorida. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. Uma carta escrita à mão, achar dinheiro no bolso, cochilo depois do almoço ou curtir um feriadão. Ter um bicho de estimação, mas ser grato e compreender que um dia vamos morrer e sentir na despedida que as coisas mais simples da vida são as que nos dão forças para viver. Que o Mestre nos abençoe.